Ok, tá gravando. Então, pessoal, vamos continuar aí nossa jornada pela termologia, né? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 de termologia, transmissão de calor, né? Nós vimos o capítulo 1 de termometria, a gente estudou as escalas termométricas, né? Conhecemos o que é temperatura, né? No capítulo 2 a gente estudou dilatação, e a gente viu os tipos de dilatação, como é que a gente calcula a dilatação de um corpo, né? Comportamento anômalo da água, dilatação dos líquidos. No capítulo passado, o capítulo 3, calorimetria, a gente estudou o calor. Então, o que é o calor, o que é um fluxo de calor, os tipos de calor, né? Como é que a gente calcula calor sensível, calor latente, qual a diferença entre calor específico, capacidade térmica, né? As mudanças de estado físico, a gente viu isso no capítulo 3. Agora, no capítulo 4, que a gente vai iniciar agora, de transmissão de calor, a gente vai ver as formas como o calor se propaga de um corpo para outro. A gente já sabe, desde o capítulo 1, que se você coloca dois corpos em contato térmico, né, um corpo quente e um corpo frio, a gente sabe que vai existir um fluxo espontâneo de energia do corpo quente para o corpo frio, que é exatamente o que a gente chama de calor. Esse saldo de energia que vai passar do quente para o frio é o que a gente chama de calor. A questão é, quais as maneiras, quais as formas que eu posso fazer com que o calor ele flua de um corpo para outro, né? Quais são as formas que isso pode acontecer? Então, nós temos basicamente três maneiras de transmitir calor, tá? São elas a condução térmica, a convecção térmica e a radiação térmica, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar esses tipos de processos, certo? Então, antes da gente conhecer o primeiro processo, que é o processo de condução térmica, é importante a gente relembrar o conceito de fluxo de calor, que a gente vai usar muito aqui nesse capítulo. A gente viu o conceito de fluxo de calor no capítulo passado, capítulo 3, mas vamos relembrar aqui, né? O que é que vai ser o fluxo de calor? O fluxo de calor, ele vai ser a rapidez com que o calor vai fluir de um corpo para outro. Quando você coloca dois corpos em contato térmico, um quente e um frio, que a gente já sabe que vai fluir uma energia do corpo quente para o corpo frio, a gente já sabe disso, né? É importante que você lembre que essa transferência de energia do corpo frio, do corpo quente para o corpo frio, ela não se dá de maneira instantânea. Tipo assim, esse está quente, esse está frio, pronto, transferiu energia. Não é assim. Tá? Essa transferência ela se dá ao longo de um certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo que vai ocorrer essa troca de energia pode ser pequeno ou grande. Vai depender dos materiais que são envolvidos, do ambiente. Tá? A gente vai estudar aqui nesse capítulo as condições, né? Por exemplo, o coeficiente de condutividade térmica, a gente vai conhecer nesse capítulo aqui, que vai influenciar na rapidez com que esse calor vai ser transmitido. E essa rapidez de transmissão de calor é o que a gente chama de fluxo de calor, que a gente representa por essa letra grega chamada φ, né? Então, o φ, que é o fluxo de calor, ele vai ser o calor trocado entre os corpos, dividido pelo intervalo de tempo. Então, quanto menor o intervalo de tempo que ocorre essa troca de calor, maior o fluxo. Né? Se o tempo é menor, então a rapidez de troca de energia é maior, ou seja, o fluxo de calor é maior. Né? Você coloca inicialmente dois corpos com temperaturas diferentes,
No final, eles vão atingir o equilíbrio térmico porque houve uma transferência de energia do corpo quente para o corpo frio, que ocorreu, esse calor trocado, num certo intervalo de tempo, que é o que define o nosso fluxo de calor. Então, o calor no sistema internacional, ele é dado em joules, mas é muito comum aparecer também em calorias, mas fique atento que se ele pedir em joules, né, é importante você transformar de caloria para joule, você vai lembrar lá do capítulo 1, que a gente estudou o equivalente mecânico do calor, aquele resultado lá da experiência de Joule, né, em que ele chegou na relação entre o Joule e a caloria, e cada caloria vale aproximadamente 4 joules, né? 4,18, mas é comum as questões jogarem aí 4 joules para facilitar a conta. Aí o intervalo de tempo, sistema internacional em segundos, então o fluxo, né, se você usar o calor em joule, vai ficar joule por segundo, se você usar o calor em caloria, o fluxo vai ficar calorias por segundo. Beleza? Então, o fluxo de calor, ele vai ser dado nessas unidades aí. Então, só relembrando, a gente tinha visto isso no capítulo 3, mas vai ser importante aqui, muito importante aqui no capítulo 4, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês o primeiro processo de transmissão de calor, que é o que a gente chama de condução térmica, tá? Lembrando que nós temos 3 processos: condução, convecção, radiação. Então, vamos para o primeiro. A condução térmica é um tipo de transferência de energia que ele ocorre de partícula a partícula, tá? É um tipo de transferência de energia que pode ocorrer em qualquer estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Mas como ocorre de partícula a partícula, né, ele ocorre preferencialmente nos sólidos, né? Porque nos sólidos, né, a gente viu isso no capítulo 1, a primeira aula, nos sólidos as partículas estão mais ligadas umas às outras. Nos líquidos, elas já são mais independentes. E nos gases, mais independentes ainda. Então, se na condução a energia ela vai passar de partícula a partícula para a próxima partícula, para a próxima partícula e assim por diante, é de esperar que quanto mais próximas as partículas estiverem, quanto mais ligadas elas estiverem, quanto mais dependentes uma das outras elas forem, mais facilmente essa energia vai ser transferida de uma partícula para a sua vizinha. É por isso que a condução ocorre preferencialmente nos sólidos. Tá? Então, por exemplo, você tem uma barra metálica e você aquece essa barra, né, em uma de suas extremidades. Tá? E ao aquecer essa barra nessa extremidade, você vai estar segurando aqui a outra extremidade, você vai observar que depois de um certo intervalo de tempo, nessa região onde você vai estar segurando, né, ela vai ficar quente, mostrando que houve, ao longo da barra, uma transferência de energia, né, dessa extremidade para outra. Essa transferência de energia de um lado da barra para outro vai ser chamada de condução térmica, porque ela ocorre aqui de partícula a partícula ao longo da estrutura cristalina do meu sólido. No meu sólido, eu tenho uma estrutura em que ela é modelizada dessa forma, né? O modelo é esse, as partículas são ligadas umas às outras. Uma passa a vibrar mais intensamente, a vizinha passa a vibrar mais intensamente, que faz a outra vibrar mais intensamente, e assim por diante. Né? Que é o que acontece aqui, você fornece calor, você aumenta a temperatura dessa região, você faz com que essa região fique com as partículas mais agitadas, e aí, por essas partículas estarem mais agitadas, essas partículas se chocam contra as vizinhas mais intensamente, então isso faz com que as vizinhas vibrem mais intensamente, que vibram as vizinhas, até que as partículas que estão próximas ao seu dedo vibram mais intensamente, mostrando que o calor foi transferido para cá, certo? Então, isso é a condução térmica, tá? Existe um cara chamado Fourier, que ele estudou os parâmetros que influenciam na rapidez com que o calor é transmitido ao longo da barra, nesse exemplo aqui que eu falei, né? A gente fornece calor aqui e a gente observa depois de um certo intervalo de tempo
que a gente queima a mão do outro lado. Isso não ocorre de maneira instantânea. Eu coloco a vela aqui e queimei a mão. Não. Eu tenho que esperar um certo intervalo de tempo. Esse tempo que o calor vai ser transmitido dessa extremidade para outra vai depender de alguns fatores. Por exemplo, um deles é o material que é formado a barra. Se, por exemplo, a gente fizer dois experimentos em que uma barra, por exemplo, é de cobre e a outra barra é de madeira, né? Na de cobre, a gente vai sentir que esse lado está quente com muito mais rapidez, porque o cobre, né, os metais em geral, eles são excelentes condutores térmicos. No geral, aqueles materiais que são excelentes condutores térmicos também, certo, pessoal? Só por curiosidade, também são condutores elétricos, tá? Então, os metais, eles são excelentes condutores elétricos e condutores térmicos, tá? Então, vai depender de alguns fatores, essa rapidez com que o calor é transmitido. E o cara que estudou isso foi esse sujeito chamado Fourier. Ele chegou que o fluxo de calor ao longo dessa barrinha aqui, né, que a gente sabe que vai ocorrer aqui desse lado, onde a fonte é quente, para esse lado, onde a fonte é fria, né, o calor flui espontaneamente do quente para o frio, vai ter uma transferência de energia aqui, em que a sua rapidez vai depender dos seguintes fatores. Os fatores são dados por essa equação aqui. O fluxo do calor é Ka ΔT sobre L. O que é cada termo desse? Esse K é a condutividade térmica do material. Ou seja, vai depender só de que material é feita essa barra. Ela é de cobre, de chumbo, de prata, de ouro, de ferro. Ela é feita de quê? Cada material tem a sua condutividade térmica, é um valor tabelado, você não precisa saber decorado a condutividade térmica de ninguém, tá? Vai depender também da área de seção transversal, então a gente tem aqui, ó, a seção transversal, essa área, tá aqui a barra, e essa barra, ela tem uma área aqui disposta, disponível à transferência de energia, né, ao fluxo de calor. Vai depender também da diferença de temperatura entre os extremos da barra, tá? Entre os dois extremos da barra vai existir uma diferença de temperatura, né? Você pega aqui a temperatura da fonte quente, subtrai a temperatura da fonte fria, vai dar essa diferença de temperatura aqui. E vai depender também, esse L é o comprimento da barra, tá? Vai depender desse comprimento também. Perceba que esses três termos aqui, eles estão no numerador da equação, né? Então, uma divisão aqui, ó, está na parte de cima, no numerador. Já o L está no denominador. Isso significa que esses três fatores aqui de cima, eles influem diretamente no fluxo. Enquanto que esse termo aqui no denominador, ele influi no fluxo de maneira inversa. Como assim? Direta e inversa. O L, quanto maior o L, quanto maior o tamanho da barra, menor vai ser o fluxo. A relação é inversa. Já os termos de cima, a relação é direta. Isso significa que quanto maior a diferença de temperatura, ou quanto maior a área, ou quanto maior a condutividade térmica, maior vai ser o fluxo. A gente aumenta o fluxo. Certo? Então, pessoal, é muito comum nas provas ser cobrado questões envolvendo a lei de Fourier de maneira qualitativa, em vez de quantitativa. Você tem que fazer a conta. Às vezes aparece, você tem que fazer a continha, mas o mais comum, principalmente no Enem, são questões qualitativas, questões conceituais, em que ele vai descrever alguma situação do seu cotidiano e você vai ter que lembrar da lei de Fourier para explicar por que é que aquela situação do seu cotidiano ocorre daquela maneira. Então, eu vou dar para vocês agora alguns exemplos de situações que a gente explica usando a lei de Fourier, tá? Então, primeiro exemplo, vamos lá, vamos colocar aqui alguns exemplos envolvendo a área, envolvendo o comprimento da barra e envolvendo o coeficiente de condutividade térmica, tá? Então, primeiro vamos para cá, para a área. A área, tá aqui a barra, essa área aqui de seção transversal, quanto maior a área,
maior a disponibilidade aqui, ó, a área disponível para que a energia flua, né? Então é óbvio que quanto maior for essa área, maior vai ser o fluxo, maior vai ser a rapidez com que o calor é trocado. Isso é descrito matematicamente na equação, tá aqui, a relação é direta entre o fluxo e a área. Aumentou a área, aumentou o fluxo. Então, com isso a gente explica, por exemplo, por que é que quando você tem uma poça d'água, né, sei lá, você tem uma poça d'água na quadra de esporte do seu prédio, e você quer que aquela poça seque rapidamente. O que é que você faz? Você pega um rodo e você espalha aquela água. Não é isso? Você faz com que ela ocupe agora uma área maior. E aí você nota que se você fizer isso, aquela poça vai secar bem rapidinho, né? Por que que isso acontece? Se você aumenta a área da poça, você vai fazer com que a área disponível, a troca de energia com o ambiente seja maior. E aí o fluxo de calor para a poça d'água vai ser maior. Ou seja, aquela poça vai receber calor mais rapidamente. Então isso vai fazer com que ela seque mais rapidamente, tá? Ela vai evaporar mais rapidamente. Tranquilo? Você aumenta a área, aumenta o fluxo, ela vaporiza mais rápido. Segundo exemplo, envolvendo a área, tá? Caso malhado da roupa no varal. Você vai estender a roupa no quintal da sua casa, e aí o que é que você faz? Você coloca a roupa de qualquer jeito, você pega lá o bolo da roupa, aí pendura lá no fio. Não, você não faz isso, né? Você pega, abre a roupa, né? E coloca lá no varal, né? Você deixa a roupinha estendida, aberta, né? Por que que você faz isso? Que é para fazer com que a área disponível à troca de energia com sua roupa seja a maior possível. Se essa área é a maior possível, o fluxo de calor para sua roupa vai ser o maior possível. E aí isso vai fazer com que sua roupa seque mais rapidamente. Certo? Então, esses são exemplos em relação à área. Aumentou a área, aumentou o fluxo, beleza? Com relação ao comprimento do condutor, veja que a relação do comprimento com o fluxo é inversa. Se você aumentar o tamanho do condutor, o fluxo diminui. E isso é algo lógico também, né? Se você aumenta o tamanho da barra, o tempo para o calor sair de uma extremidade para outra deve ser o quê? Maior. Então, o fluxo vai ser menor. Certo? Vai demorar mais para o calor ser conduzido entre as extremidades. Então, é por isso que, matematicamente, a gente tem que ter uma relação inversa entre o fluxo e o tamanho do condutor. Então, exemplos no cotidiano, né? Um exemplo que aparece bastante nas provas é o caso da caixa de isopor, né? Uma caixa de isopor, pessoal, ela tem a finalidade de isolar o que está dentro em relação ao que está fora. Ela quer dificultar a troca de calor entre o seu conteúdo e o ambiente. Então, se eu quero dificultar a troca de calor do que está dentro com o que está fora, é importante que o fluxo de calor pelas paredes da caixa de isopor seja o menor possível. Eu quero diminuir o fluxo. Eu quero isolar o sistema. Então, se eu quero que o fluxo pelas paredes seja o menor possível, então a espessura das paredes tem que ser o maior possível, porque a relação é inversa. É por isso que uma boa caixa de isopor é aquela que tem as paredes grossas. Quanto mais grossas forem as paredes da caixa ou da tampa, isso vai fazer com que sua caixa ela seja o mais isolante possível. É importante lembrar que sua caixa de isopor, pessoal, não é uma geladeira, tá? E nem é um fogão. Ela nem tem a finalidade de esfriar, de resfriar os sistemas,
e nem tem a finalidade de aquecer o sistema contido, tá? A finalidade dela é de isolar. Isso significa que, da mesma maneira que você pode manter alguma coisa gelada, o seu refrigerante, a cervejinha gelada lá dentro da caixa de isopor, você pode manter também algum líquido quente dentro. Claro que você não vai colocar os dois ao mesmo tempo, tá? Não faz sentido, mas eu estou falando para vocês que a caixa, ela, você pode usar tanto com a finalidade de manter alguma coisa gelada, como manter alguma coisa quente, porque ela funciona baseada no isolamento térmico, certo? Ela dificulta a troca de calor do conteúdo com o ambiente. E para isso é importante que as paredes sejam espessas. Segundo exemplo, tá? O caso dos cobertores, né? Quando você vai dormir num local que é quente, né? Por exemplo, agora aqui em Natal, em dezembro, calor da molesta, né? Você usa aqueles lençóis bem fininhos, né? Mas se você vai para um local gelado, você quer dormir com aquelas cobertas bem grossas, né? Então, a espessura dessa coberta, quanto maior a espessura dessa coberta, menor vai ser o fluxo de calor. Isso vai fazer com que, é o mesmo princípio da parede da caixa de isopor. Se a coberta é mais espessa, né, se ela tem uma espessura maior, isso vai fazer com que ela isole o seu corpo do ambiente com maior facilidade. Ela seja mais isolante, tá? Então, o ambiente está super gelado. Você coloca aquela coberta grossa, isso vai fazer com que o seu corpo perca calor para o ambiente frio mais devagar. E aí você vai sentir menos frio, tá? Porque você está com dificuldade de perder calor para o ambiente. É importante frisar aqui também que a coberta, tá, pessoal? Ela não é uma espécie de forno, tá? Tem gente que marca, sempre tem essas opções quando fala de coberta, né? Quando fala de caixa de isopor, ele diz que funciona de maneira, e geralmente coloca logo na letra A, né? Que ele vai resfriar o sistema. Ele não resfria o sistema, tá? Se você colocar alguma coisa gelada dentro de uma caixa de isopor, ela não vai ficar mais gelada, tá? Ela vai aos poucos diminuindo sua temperatura. E a velocidade com que diminui a temperatura vai depender da espessura das paredes da caixa. Então, da mesma forma, o cobertor, ele não é uma espécie de fogão, do aquecedor que vai aquecer seu corpo. Ele vai dificultar a troca de energia do seu corpo com o ambiente, vai isolar você, certo? Espero que isso aí esteja bem claro, porque isso aí é muito comum, pessoal, cair nessas pegadinhas que são malhadas demais. Então, continuando, vamos falar aqui o caso, a aplicação da lei de Fourier com relação à condutividade térmica, certo? Então, um exemplo que aparece bastante nas provas com relação à condutividade térmica é o caso das panelas, né? Uma panela, ela deve ser metálica, mas o cabo da panela deve ser isolante, tá? Por que que deve ser assim, né? Óbvio, você não quer queimar a sua mão. Então, é importante que o local que você segura a panela, ela seja um material isolante, ou seja, tenha um coeficiente de condutividade térmica baixo, tá? No geral, os condutores têm alto coeficiente de condutividade térmica e os isolantes baixo coeficiente de condutividade térmica. Tá? Ter um alto coeficiente de condutividade térmica, ser um condutor, conduz calor rápido, né? E os isolantes têm muita dificuldade de conduzir. Então, aquele plástico, aquele material que você pega na panela, ele tem um baixo coeficiente de condutividade. Já a panela em si, por ser metálica, ela tem um alto coeficiente, porque o objetivo é fazer com que, quando a chama fornecer calor para aquela região de baixo da panela, aquele calor possa ser conduzido
para todas as partes da panela e para o alimento. É importante que a panela esquente rapidamente e que conduza calor com facilidade para os seus alimentos, para que você possa cozinhar com rapidez, tá? Com a maior rapidez possível. Então, é assim que se comporta uma panela. E aí entra a pergunta que Vivian fez. Vivian, tá aí? Há umas 2 aulas ou 3 aulas atrás, Vivian fez uma pergunta, né? Quando eu estava falando daquelas quartinhas de barro, né? Que fica no interior, que o pessoal usa para ter uma água com temperatura mais amena, né? Não tinha geladeira, muita gente não tinha geladeira, então tinha na cozinha aqueles potes de barro com água, né? Você ia lá com a canecada e tomava água com a temperatura amena, né? E aí a gente viu que isso acontecia devido aos poros que existem nas paredes da quartinha, que a água se infiltra por aqueles poros e ao chegar na camada externa, a água vaporiza. E a vaporização é um processo de resfriamento, então isso resfria o sistema. Tá? A gente viu isso no capítulo 3. E aí, naquela ocasião, Vivian, não sei se ela está aí, ela fez a pergunta, professor, se a quartinha esfria por ser de barro, né, como o senhor acabou de explicar, por que é que na panela de barro, né, quando a gente é servido, por exemplo, num restaurante com uma panela de barro, a comida e a panela demoram tanto para esfriar, né, a comida fica lá borbulhando, e ela fica quente por muito tempo, né? Então, há uma grande diferença entre a panela de metal e a panela de barro. A diferença entre elas vai girar em torno de 2 conceitos. O primeiro, que a gente estudou no capítulo passado, calor específico, tá? Lembra que o calor específico está relacionado à dificuldade da substância mudar a temperatura. Tem um calor específico grande, tem uma dificuldade grande de mudar a temperatura. E o segundo fator é o coeficiente de condutividade térmica. No caso da panela de metal, ela tem grande coeficiente de condutividade térmica, que é para conduzir o calor a todas as partes da panela, o alimento, com rapidez, tá? E tem baixo calor específico, que é para quando eu fornecer o calor, a temperatura da panela aumentar rápido, tá? Então, são 2 fatores que fazem com que a gente cozinhe a panela metálica muito rápido, tá? Já a panela de barro é exatamente o oposto, tá? O coeficiente de condutividade térmica do barro é relativamente baixo, tá? Então ela conduz calor bem devagar, tá? E o calor específico do barro é relativamente grande, é cerca de 0,7, né? Lembra que o da água é bem alto, então o do barro ele chega perto ao da água, 0,7 calorias por grau Celsius. Então, no caso da panela de barro, por ter alto calor específico, isso significa que ela vai ter uma dificuldade enorme de esquentar. E ainda tem baixo coeficiente de condutividade térmica. Então, se esquentou uma partezinha da panela, aquela partezinha de baixo, ainda tem muita dificuldade de transmitir esse calor a outras partes da panela. É por isso que essa panela de barro, ela demora muito para esquentar, mas aí depois que ela está quente e você serve naquela panela, ela também vai demorar muito para esfriar. Você termina de almoçar e a panela está lá com o conteúdo borbulhando ainda, porque o coeficiente de condutividade térmica do barro é baixo e o calor específico é alto. É o oposto da panela de metal. Beleza? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Então, vamos para outro exemplo. O último exemplo é o seguinte: isso aqui já foi questão da prova do Enem. Tá? Essa questão de tocar uma parte de metal e uma parte de madeira. Foi uma questão que caiu no Enem, eu não lembro o ano agora, que ele dizia o seguinte:
Ele disse, imagine você aí na prova do Enem e que você toca na sua cadeira partes diferentes. Você toca a parte metálica da cadeira e toca a base, né? Você coloca a prova de você toca a base de madeira e aqueles tubos metálicos, tá? Lá na cadeira, na prova do Enem. Ele dizia isso. E aí, ele dizia que ao tocar essas duas partes, você nota que a, você nota que a parte metálica parece muito mais gelada do que a parte de madeira. Né? Você toca a madeira, o metal, e parece que o metal está mais gelado. E aí, nas alternativas, ele dizia, isso acontece porque a temperatura da madeira é maior do que do metal. Letra B, da madeira é menor do que do metal. Letra C, as temperaturas são iguais. Tá? Então, eu pergunto a vocês, numa situação como essa, em que você está lá na cadeira e você toca a madeira e o metal, você acha que qual das partes deve ter uma temperatura menor? A madeira ou o metal? O que vocês acham? Você tem lá um móvel, uma cadeira, que tem partes de madeira e partes metálicas. Você toca na parte metálica, parece que ela está mais gelada. Você tem a sensação térmica de que a parte metálica está mais fria do que a parte madeira. A pergunta é, quem você acha que tem uma temperatura menor? A parte de madeira ou a parte metálica? Alguém tem alguma ideia? O que vocês acham? Alguém tem uma ideia aí? Ou não? Bruna, Vitória. Vitória acha que a parte metálica tem uma temperatura menor, né? Já que a parte metálica parece mais fria, né, Vitória? Então ela teria uma temperatura menor. Isso, Vitória, geralmente é o que o pessoal acha, realmente. E é o que o pessoal marca nas questões, sabe? Ele coloca logo na letra A. Ah, a parte metálica parece mais gelada, por quê? Letra A, tem uma temperatura menor do que a madeira. Aí o pessoal vai lá e, pô, marca, acha fácil, sai feliz da prova e depois descobre que errou. É pegadinha, né? Então, qual a resposta para essa questão? A gente vai lembrar lá do capítulo 1 que quando você tem um determinado corpo num ambiente por um longo intervalo de tempo, aquela cadeira está ali por um longo intervalo de tempo, certo? Então, se ela está ali por um longo intervalo de tempo, já deu tempo suficiente para que todas as partes da cadeira entrem em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, isso significa que todas as partes da cadeira, a parte de madeira, a parte metálica, o pé, o assento, o encosto, todas as partes têm a mesma temperatura. Aí você diz, tá, então se todas as partes da cadeira têm a mesma temperatura, por que é que a parte metálica parece mais gelada do que a parte de madeira? Isso tem a ver com o coeficiente de condutividade térmica, que no caso da parte metálica, o coeficiente é maior do que da madeira. A parte metálica é condutora, a parte madeira é isolante. Então, isso significa que, mesmo os dois estando na mesma temperatura, aquele que vai conseguir roubar calor da sua pele com maior rapidez é a parte metálica, que é condutora. Então, se você perde calor mais rapidamente para o metal, você jura de pé junto que a parte metálica, como Vitória falou aí, tem uma temperatura menor do que a parte de madeira. E aí você marca feliz da vida a letra A e depois descobre que errou. Então, não caia
nessas pegadinhas. Você vai dizer que todas as partes da cadeira têm a mesma temperatura. Tá? Ele vai tomar o cuidado de dizer na questão que a temperatura ambiente está constante, já faz um certo intervalo de tempo, que essa cadeira está lá posta nessa sala, que ele já está com isso nas entrelinhas, dizendo para você que já deu tempo suficiente para que todas as partes entrem em equilíbrio térmico, certo? Então, cuidado com isso, para não perder questão de graça, que é uma questão fácil. Já caiu no Enem, já faz uns anos, já faz alguns anos aí, e pode aparecer de novo, certo? Em outra situação, em outro formato, mas pode ser cobrado. Então, vamos lá, vamos para frente. Bom, a gente viu que a condução térmica, ela vai ocorrer de partícula a partícula. E eu falei para vocês que essa condução, ela pode ocorrer em meios sólidos, líquidos ou gasosos. Tá? A condução térmica, ela só não pode acontecer no vácuo. Porque no vácuo não tem partícula. E a condução ocorre de partícula a partícula. Se não tem partícula, como é que vai ocorrer a condução térmica? Tá? Então, tendo matéria, seja sólido, líquido ou gasoso, pode ter a condução térmica. Agora, essa condução ela vai ocorrer com prioridade, com maior facilidade nos sólidos, depois nos líquidos e, por último, nos gases. Ocorre mais facilmente nos sólidos, porque nos sólidos as partículas estão mais próximas. Nos líquidos as partículas já são mais independentes e nos gases mais independentes ainda. Então isso significa que, no geral, o coeficiente de condutividade térmica, esse K da lei de Fourier, ele é maior nos sólidos, depois nos líquidos e, por último, nos gases. No geral, vai ser isso, certo? E aí, a consequência disso é que, como o coeficiente de condutividade térmica dos gases é baixo, né, já é bom lembrar que o ar, ele deve ser, né, por ter baixo coeficiente de condutividade térmica, ele deve ser um excelente isolante térmico, tá? O ar é um excelente isolante térmico, no sentido da condução térmica. Ele conduz calor com muita dificuldade. Então, isso tem algumas consequências que, às vezes, aparecem nos problemas, né? Nas provas, nas questões, envolvendo, de novo, o cotidiano. Essa parte de termologia ela é muito aplicável no cotidiano e é por isso que é muito cobrado no Enem, tá? Então, alguns exemplos envolvendo o fato do ar ser um excelente isolante térmico, tá? Então, por exemplo, digamos que você vai fazer um bolo. Você coloca o bolo lá no forno, tá? Tá lá no forninho e a temperatura do ar ali dentro está 200 graus Celsius, 220 graus Celsius, mas quando você acha que o bolo está pronto, você pode colocar a mão dentro do forno sem se queimar. Mesmo o ar estando a 200 graus Celsius, né? Você vai sentir que está quente e tal, mas você não queima. Se você tocar a forma do bolo, aí são outros 500. A forma é metálica, tá? E aí a forma vai conduzir calor para sua mão, né, muito rapidamente. E aí você vai deixar um pedaço do dedo lá, né? Então, é importante que, ao pegar uma travessa dessa, você proteja bem as mãos. Mas a questão é, por que é que você não queima a mão quando você deixa o bracinho lá dentro do forno? Claro que você não vai deixar o braço lá cozinhando, né, pessoal? Você coloca o braço, você pode puxar a travessa e você não queima a mão devido ao ar estar tão quente. Isso acontece porque o ar tem baixo coeficiente de condutividade térmica. Embora ele esteja a uma alta temperatura, ele vai conduzir calor para o seu braço muito devagar. Então, dá tempo suficiente para você colocar o braço lá dentro. Ok? Exemplo 2. Em invernos rigorosos, né, a gente observa que sobre lagos é formado placas de gelo, né?
você tem um lago, a temperatura ambiente cai abaixo de zero, e você nota que sobre o lago é formada aquelas placas de gelo. Aquela placa de gelo que é formada, pessoal, é muito importante para o lago. Por quê? Porque o gelo, ele é formado por lacunas, ele é cheio de buracos. E esses buracos, eles são preenchidos por ar. E aí, como o ar é um excelente isolante térmico, isso faz com que o gelo, que aglutina ar, né, vai ter partes com ar, se torne isolante térmico também. Vai ter diversos materiais que vão se tornar excelentes isolantes térmicos pelo fato de aglutinarem ar, tá? De aprisionarem bolhas de ar. Então, isso faz com que, como o gelo é isolante térmico, e se isole o lago do ambiente que está tão gelado, tá? Isso protege a vida marinha, tá? Então, o gelo, ele também é um excelente isolante térmico, e é por isso que é possível construir os iglus, né? Os esquimós, né, que são aqueles povos que vivem naquele ambiente bem frio, né? Eles constroem aquelas casas com gelo, que são os iglus, e essas habitações fazem com que eles fiquem protegidos do frio, né? Isso acontece porque esses blocos, por serem de gelo, né, eles são excelentes isolantes térmicos, por aglutinarem ar na sua estrutura. Então, isso faz com que os corpos que estão dentro do iglu, eles percam calor para o ambiente externo com bastante dificuldade, tá? Então, o gelo, excelente isolante térmico. E é isso que fazia, pessoal, na minha época, né? Vocês provavelmente não viveram isso, mas na minha época de criança, era muito comum, aos sábados ou aos domingos, a cozinha ficar com água para todo lado, né? Ficava um lago na cozinha. Por quê? Porque era necessário, pelo menos uma vez na semana, derreter o gelo que ficava preso no congelador da geladeira, né? Aquela parte de cima da geladeira, o congelador, na geladeira de antigamente, ficavam uns blocos de gelo, bem aloprados, e era fundamental derreter aquilo ali. Quem já viu uma geladeira antiga, já deve ter visto isso. As geladeiras de hoje em dia, não é mais necessário fazer esse processo, porque ela tem o degelo automático, né? Então, provavelmente vocês não viveram isso. Mas por que é que naquela época era importante retirar aquelas placas de gelo do congelador, né? Porque aquelas placas acabavam dificultando a retirada de calor do ambiente do freezer da geladeira. Como o gelo é isolante, né? O motor estava lá trabalhando da geladeira, tentando tirar calor do ambiente, mas as placas de gelo isolando. Então, a geladeira gastava muito mais energia, né, por causa dessas placas. Então, era importante que essas placas fossem retiradas, tá? Outro exemplo, o caso do cobertor de lã. Por que um cobertor de lã ele te protege do frio com tanta eficiência? Ou seja, por que é que ele é um excelente isolante térmico, tá? Um dos fatores, como a gente tinha discutido anteriormente, é a questão dele ser bem espesso, né? Quanto maior a espessura, tá aqui, maior ela e menor o fluxo. Outro fator que influencia é o fato da lã, por ser cheia de fiapos, né? Elas acabarem aglutinando entre os fiapos bolhas de ar, né? Você vai ter ar aprisionado entre esses fiapos de lã. E como o ar é um excelente isolante térmico, isso vai fazer com que o seu cobertor de lã seja um excelente isolante térmico também, tá? Então, tudo isso, pessoal, são situações que já foram cobradas nas provas e que eu estou compartilhando aqui com vocês para vocês ficarem atentos, né? Porque é comum de situações que já foram cobradas, muitas vezes quando o cara vai elaborar a prova, né?
com preguiça de pensar em alguma coisa diferente, ele construiu uma questão baseada em alguma situação dessa que já foi cobrada. Então, exemplo 6. O exemplo 6 é o seguinte: alguns pássaros, é comum pássaros no inverno, né, em locais gelados, eles eriçarem as penas, eles ficarem com as penas bem eriçadas, né? Isso é comum também em macaquinhos, naqueles locais gelados, né? Eles ficarem com os pelos bem eriçados, né? E isso acontece para que seja aglutinado ar entre os seus pelos ou entre as penas das aves, porque aí, se o ar é um excelente isolante térmico, isso vai fazer com que esses animais eles se isolem daquele ambiente tão frio, tá? Um outro exemplo, o caso da nossa querida UFRN, né? A UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pasmem, ela foi projetada com modelo europeu. Como assim? Ela foi projetada para neve, meu amigo, tá? E aí, se você tomar o azar de entrar em alguma de suas salas, você tem que assistir aula quando você entrar lá. Em alguma de suas salas mais antigas, você vai observar que ela tem um tipo de janela chamada janela dupla, tá? A janela dupla, pessoal, ela é construída do seguinte: ela tem uma placa de vidro e na frente dela tem outra placa de vidro, só que entre essas placas de vidro existe ar rarefeito. São duas placas de vidro, a janela dupla, duas placas de vidro e entre elas ar rarefeito. Ei, o ar, ele já é isolante térmico porque as partículas já estão distantes entre si, já são bem independentes, fica complicado de transmitir calor ao longo dessas partículas, né? Porque elas são bem independentes. Imagine ar rarefeito, que é uma partícula aqui e a outra lá em Mossoró. Então, já fica muito complicado de se transmitir calor. Fica muito complicado se transmitir calor ao longo do ar rarefeito. Então, se o ar é isolante, o ar rarefeito é muito mais isolante. Então, meu amigo, essas janelas duplas que são projetadas como se estivesse nevando lá fora, elas isolam o ambiente, né? A sala de aula do ambiente externo. Só que, meu amigo, a gente está em Natal, um calor da molesta, né? Calor da bexiga taboca aqui. E aí, se você tomar um azar, você ir assistir a aula lá, de 1 hora da tarde, né? E pegar uma sala dessa, é insuportável ficar dentro da sala, por causa desse poder isolante das janelas. Fica aquele calor acumulado, aquela energia acumulada dentro da sala e a janela isolando, impedindo que esse calor seja dissipado para o ambiente, né? Há alguns anos atrás, tiveram diversas reformas na UFRN, e aí muitas salas, a maioria das salas, né, elas foram reformadas e essas janelas elas foram eliminadas, elas foram trocadas, né? Então, muito provavelmente vocês não sofram, vocês não vão sofrer o que eu sofri assistindo aulas na UFRN com aquelas janelinhas que tem lá, tão simpáticas. Então, para frente. Então, vamos fazer umas questões, vamos fazer uns exercícios sobre isso que a gente discutiu aí. Dê uma olhada aí na primeira questão. Veja aí, questão 1.
Vitória acha que é a letra C, né, Vitória? Mais alguém achou alguma coisa aí? A Maia acha que é a letra A. Maria Vanessa acha que é a letra A. E aí? Ana Lívia acha que é a letra C. Vocês estão divididos aí entre a letra A e a letra C, né? Então, vamos ver. Questão da PUC do Paraná diz assim: para produzir uma panela de cozinha que esquenta rápida e uniformemente, o fabricante deve escolher como matéria-prima um metal que tenha. Então, olha, pessoal, para o material esquentar de forma rápida, para ele esquentar rápido, é necessário que ele tenha facilidade de esquentar, né? A grandeza que está relacionada a isso é o calor específico, né? O material que esquenta com facilidade é que tem baixo calor específico. Então, ele tem que ter baixo calor específico, certo? Estamos entre as letras A e D. Se um material esquenta rápido, ele tem facilidade de esquentar, então ele tem baixo calor específico. Lembra da água? A água tem alto calor específico, por isso tem dificuldade de variar a temperatura. A outra questão é, ele esquenta de maneira uniforme. Um material que esquenta de maneira uniforme é um material que conduz calor a todas as suas partes com facilidade. Se ele conduz calor com facilidade, significa que ele tem alta condutividade térmica, tá? Então, a nossa panela deve ter baixo calor específico e alta condutividade térmica. Tá claro isso, pessoal? Deu para entender? Dá uma olhada aí na questão 2. Veja aí. Pessoal, na próxima semana a gente tem uma normal na terça-feira. E aí, quinta-feira, dia 24, né? 24 de dezembro, né? É recesso no IFRN, tá? Então, o IFRN não vai funcionar, é um recesso dado aos professores, então nós não vamos ter aula nessa quinta-feira que vem, dia 24, né? Até porque, muito provavelmente, alguns de vocês podem viajar para encontrar parentes, né? Muitas vezes até em outras cidades, em outros estados, né? E o meu caso também, né? Então, a gente continua na próxima semana, terça-feira, mas já fiquem atentos que na quinta nós não teremos aula. Então, a questão 2, vocês marcaram o que na 2? Questão 2, alguém já marcou alguma coisa? Questão 2. E aí? Vitória acha que é a letra A. Todas estão corretas. E aí, todo mundo concorda com Vitória? Ou alguém acha que é outra letra a resposta? A Malha acha que é a letra E. Apenas 1 e 2 são corretos. Bruna também acha que é a letra E.
Vitória disse que está entre a letra A e a letra D, né, Vitória? Tá bom. Então vamos ver aí quem acertou. Então a questão da PUC de São Paulo diz assim: analise as afirmações referentes à condução térmica. Vamos lá, vai dizer verdadeiro ou falso para cada um. A primeira é: para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso justifica pelo fato de o metal ser um bom condutor de calor. Você vai fazer um churrasco, aí você vai assar a carne lá na brasa, né? Ele está sugerindo aqui para você que você coloque um espeto metálico passando por dentro da carne. A carne, você vai lá e passa o espeto metálico por dentro. Tá? Ele está dizendo que se você fizer isso, você vai fazer com que a carne cozinhe mais rapidamente. Isso aí é verdadeiro, pessoal. Por quê? Porque o metal que você vai inserir lá, o espeto é metálico, né? Como ele fez questão de frisar aqui, ó, espeto metálico. Isso vai fazer com que o calor seja conduzido por esse metal e faça com que a carne ela também asse por dentro. Então tem a parte externa da carne que vai ficar exposta diretamente à chama, tá? Lá no seu churrasco e vai cozinhar por dentro devido à presença do espeto que vai conduzir o calor por dentro da carne, beleza? Então a primeira é verdadeira. 2. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo humano para o ambiente, devido ao fato de o ar aprisionado entre suas fibras ser um bom isolante térmico. Verdadeiro, a gente discutiu isso aí, foi um dos exemplos que eu falei, né? No caso do agasalho de lã, a lã tem os fiapos, e entre esses fiapos acaba aprisionando, né, bolhas de ar. E isso faz com que, como o ar é isolante, né, esse agasalho se torne um excelente isolante também. O 3. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior à de uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. Esse 3 aqui, pessoal, é exatamente aquela questão que eu falei para vocês que caiu no Enem, que eu disse que a pessoa tocava a parte de madeira e que toca a parte metálica. Lembra que eu falei isso? Toca a parte de madeira da cadeira e toca a parte metálica. E aí eu perguntei para vocês, qual das duas partes da cadeira tem uma temperatura menor? E aí teve uma pessoa que disse que a temperatura menor era da parte metálica. E aí eu expliquei que, como a cadeira está lá, um grande intervalo de tempo, já deu tempo suficiente para que todas as partes da cadeira, madeira ou metal, entrassem em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, todas as partes tivessem a mesma temperatura. Então ele está dizendo aqui, ó, devido à condição térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior a uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. Não, meu amigo, se ela está lá no mesmo ambiente, seria bom ele colocar aqui nessa afirmativa que está aqui nesse mesmo ambiente por um certo intervalo de tempo. Seria bom, mas fica implícito isso. Então, já deu tempo suficiente para que tanto o metal como a madeira estejam a mesma temperatura do ambiente, tá? Eles devem ter a mesma temperatura, tá? E mesmo assim, mesmo tendo a mesma temperatura, a barra de metal vai parecer mais gelada, porque o metal ele tem um coeficiente de condutividade térmica maior do que a madeira, né? O metal é condutor, a madeira é isolante. Então, 1 e 2 são verdadeiras, letra E, beleza? A resposta, letra E, tá? Espero que vocês não caiam mais nessa pegadinha do metal e madeira, né? É bem comum de aparecer isso, tá? Se eles estiverem no mesmo ambiente, que é o caso aqui, por um certo intervalo de tempo, eles devem ter a mesma temperatura. Questão 3, dá uma olhada aí na questão 3, faça aí. Questão 3.
Ana Lívia acha que é a letra E. Maria Vanessa acha que é a letra D. A Maia acha que é a letra D. Vitória e Bruna acham letra D. Não é isso? Ok? Inócula é que tanto faz, é irrelevante você colocar o cobertor ou não, vai dar no mesmo, certo? Esse inóculo aí. Mas Ana Lívia acha a letra D, né? Ok, então vamos ver aí qual é a resposta. Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco num dia de calor, né? Ô, saudade de fazer isso, né? Nesse período aí de pandemia, eu já estou ficando branco de estar direto dentro de casa. O solzinho que eu tomo é ali na varanda e olha lá. Tudo bem, vitamina D, não sei mais nem o que é isso. Então, como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Então, olha só qual é a situação, tá? A gente vai ter um churrasco e aí a gente encomenda algumas barras de gelo, tá? Só que alguém sugere que essas barras de gelo elas sejam envolvidas num cobertor. Imagine que, sei lá, a gente esqueceu a caixa de isopor, certo? Para colocar as barras de gelo dentro. Então tá lá, a barra de gelo exposta ao ambiente. Aí alguém vai lá e sugere que você enrole a barra de gelo num cobertor. Aí ele quer saber se essa sugestão, se ela é absurda, ou se ela faz sentido, ou se é inócula. Ou seja, dá no mesmo você colocar o cobertor ou não. Se você marcou a letra C, você acha isso. Então, vamos pensar. Primeira coisa, o cobertor, né, ele é um excelente isolante térmico, tá? E aí, quando você isola a barra de gelo com o cobertor, isso vai fazer com que ela receba calor do ambiente com mais dificuldade. Ou seja, o calor do ambiente seja transferido à barra de gelo mais devagar, se você enrolar com o cobertor. Então, de fato, isso vai fazer com que o gelo ele derreta mais devagar. Então, essa sugestão ela faz sentido, tá? Porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento. Muita gente tem dificuldade de marcar essa opção porque fica enraizado na cabeça, né? É o senso comum das pessoas acharem que o cobertor ele é capaz de esquentar o corpo. Porque geralmente você usa um cobertor para se manter quentinho, né? O ambiente está gelado, aí você se enrola com o cobertor. Mas é o que eu disse para vocês, o cobertor não é um forno. O cobertor, você se sente mais confortável no ambiente gelado, porque ele dificulta a sua perda de calor para o ambiente. Nesse caso aqui, né, o fluxo de calor corre no sentido contrário. Como o gelo ele está mais frio do que o ambiente, então o cobertor ele dificulta a troca de calor do ambiente para o gelo. Então o gelo recebe calor mais devagar, então derrete mais devagar, certo? Então, pelo amor de Deus, o cobertor ele é um isolante, tá? Da mesma forma que ele pode, se você enrolar ele em alguma coisa, você pode manter aquilo ali gelado por um intervalo de tempo maior, ele pode manter também aquela alguma coisa quente por um intervalo de tempo maior, porque a função dela, do cobertor, não é de esquentar, é de isolar, tá? É diferente. É a mesma coisa da caixa de isopor. A caixa de isopor, a função é resfriar, ou a função é isolar, tá? Pelo amor de Deus. É exatamente isso que eu estou dizendo. A caixa de isopor, ela não é a geladeira, pelo amor de Deus. Ela não resfria nada, ela isola. Ok, ok. Então agora a gente iniciaria o processo de convecção térmica, mas pelo tempo que a gente tem ainda,
eu vou começar a falar e vai quebrar o raciocínio no meio aí, sabe? Então, eu prefiro a gente parar por aqui, tá? O processo de condução. Próxima aula a gente vai discutir o processo de convecção térmica e o processo de radiação térmica, tá? Então, já foi postado lá no Google Sala de Aula uma lista de exercícios para vocês brincarem, beleza? Espero que tenha ficado claro o processo de condução térmica, que a aula tenha sido proveitosa para vocês. E é isso, tá, pessoal? Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Então, valeu, pessoal.